Bom, boa tarde, obrigado, agradeço antes pela oportunidade que a organização deu para apresentar um trabalho de caráter mais observacional. E a gente vai terminar, né, vai ser a última palestra do dia, palestra curta, sobre um problema que é comum, né, para quem vive boa parte do tempo no telescópio, em particular para quem depende de observação de objetos móveis. Então vamos lá. Bom, a motivação do estudo quando você precisa lidar com obter uma posição de um corpo, né, basicamente você precisa ter o objeto, você precisa da posição e da fotometria para um objeto que está num campo povoado de estrelas, ou seja, o fluxo dele está altamente contaminado por objetos de campo, né? O segundo é que o LSST ele vai cobrir, né, uma grande região do céu, né, mas ele não vai cobrir tudo, né? Em particular, no que diz respeito a ocultações estelares, pode-se ter eventos, obviamente, objetos interessantes que estejam fora da região coberta. E por que eu estou falando do LSST? Né? Primeiro porque, diria que já nos 2 primeiros anos de operação do LSST, o que a gente conhecer de pequenos corpos, o LSST vai ter descoberto praticamente tudo que a gente vai conhecer de pequenos corpos até durante os 2 primeiros anos de operação dele, uma estimativa. E o segundo é que o LSST, no que diz respeito aos objetos móveis, ele vai dar informações oriundas do mesmo princípio, do mesmo procedimento que a gente vai usar aqui, que é diferença de imagens, image difference, né? Mas o fato é que fora dessa região aqui, né, que vai ter uma cobertura, dependendo do programa, né, isso aqui foi, essa parte da asa norte aqui da eclíptica veio de pedidos do grupo do Sistema Solar, né? Mas uma grande área não vai estar coberta. Então, se tivermos alguma coisa interessante aqui, a gente não pode ficar de mãos abanando. E também para poder organizar os procedimentos que vão levar a cabo esse tipo de estudo. Então, aqui é o problema básico, né? Essa aqui é uma imagem do céu, ela foi tirada em meados de 2015. Né? Esse objeto é Charículo, não precisava ser ele, mas era a imagem mais fácil de trabalhar. Ele está apontado aqui pela setinha. Né? Obviamente, a observação foi feita num período em que, daqui da Terra, ele tinha como fundo o plano da galáxia. E essa imagem do lado é um perfil traçado sobre uma linha que une o centro da estrela e do objeto, né, um perfil de fluxo, onde a gente nota que o fluxo do objeto está altamente contaminado. Quer dizer, aqui eu não consigo nem posição, nem muito menos fotometria do objeto, de maneira precisa. Então, bom, as ferramentas que a gente vai usar para isso são 2 códigos que eu acredito que sejam conhecidos, pelo menos por boa parte das pessoas. Um é o Praia, né, o pacote Praia, que a gente vai usar para traduzir o centroide do objeto no CCD em ascensão reta e declinação, e também para fazer fotometria de abertura. E o DAPL2, né, DAPL2, que é um pacote para diferença de imagens, que a gente vai usar na tentativa de isolar da melhor maneira possível o fluxo do objeto daquele de objetos de estrelas próximas. Bom, então aqui são alguns passos que vão, né, que dizem respeito a essa metodologia. Primeiro é a construção da chamada imagem template. Né? Ela é muito parecida com a imagem que foi mostrada no início, mas se vocês notarem, tem a estrela aqui e o objeto-alvo não está do lado aqui. Essa é uma imagem que é criada por coadição, né, ou algum outro procedimento que os softwares disponibilizem. Esse foi feito pelo próprio DAPL. Você pode criar sua imagem template com software de sua preferência, mas aconselho a não fazer isso. Né?
é penoso depois para tentar encaixar nos outros procedimentos. E essa imagem, acho que ela é construída tomando-se vários frames onde o objeto se movimenta, tomando simplesmente o cuidado de que entre um frame e o outro não exista a superposição do fluxo do objeto. Porque o que você vai fazer é uma linha do tempo, como se você empilhasse esses objetos, né? Você olhasse depois numa linha do tempo cada pixel e gerasse uma imagem final com o fluxo, com a mediana dos fluxos, por exemplo. Então, como o objeto está se movendo, mesmo que ele apareça numa dada imagem, ele vai ser a medida menos frequente. Então, no final, ele some, né? Se vocês notarem, ele deveria estar aqui. Eu posso até voltar rapidamente para a primeira imagem. Olha só. Aqui. E na imagem seguinte ele some, né? Isso aqui é importante. A segunda parte, isso é uma coisa interessante, é uma característica interessante do DAPL, é o realinhamento de imagens, né? Essas imagens... Não, essa imagem é similar à imagem de ciência, mas ela precisou, né, é necessário para o procedimento de subtração que ela esteja perfeitamente, ou o mais perfeitamente possível, alinhada à imagem template, porque ele vai simplesmente fazer uma subtração de imagens e os pixels, os objetos precisam estar exatamente na mesma posição em todas as imagens para que a subtração possa ser feita. Ou seja, no final, tudo que é fixo, em princípio, tem que sumir, e aquilo que é móvel ou variável em fluxo fica sobressaltado. Quer dizer, isso aqui, esse aspecto não só é importante para a subtração de imagens, como para a astrometria que vai ser aplicada depois. Bom, aqui é o resultado da subtração, né? Você vai perguntar, Júlio, isso aqui é bom? Não, esse resultado não é bom. É suficiente para a gente trabalhar, mas não é bom. Mas é o melhor que deu para fazer. Tá? A aplicação software é bastante sensível, em particular, a variações de SIM que ocorreram durante a tomada das imagens. Então, aqui está o nosso objeto. Se vocês lembrarem do perfil que eu mostrei anteriormente, aqui é o perfil sem a subtração de imagens. Aqui é o perfil com a subtração de imagens, né? Notem que ele está basicamente, tem um ruído aqui, mas ele está basicamente livre das perturbações, ou bastante livre das perturbações da estrela, que não fazia questão nenhuma de saber ou não se estava atrapalhando no momento. Bom, então, aqui, olha só, essa é a imagem de ciência real, foi isso que saiu do telescópio depois de calibrada para correções usuais, né? Essa é a imagem template, né? Essa é a imagem realinhada. Eu não posso usar essa imagem para fazer a subtração. Eu tenho que usar essa imagem para fazer a subtração, né? Porque essa está alinhada com essa daqui. E isso é o resultado dessa imagem com a imagem template. É o que sai aqui. Bom, vamos agora... Então, a estratégia básica agora é a seguinte, essa é uma outra importância do realinhamento. Quando eu aplico, né, para astrometria, eu vou aplicar o pacote praia em ambas as imagens, né? Para essa imagem, por exemplo, e para todas as outras onde foram realinhadas, ele vai me dar como saída um arquivo texto, onde, entre outras coisas, eu vou ter os XY medidos sobre o CCD e as respectivas ascensões retas e declinações determinadas a partir de um catálogo de referência, né? Aqui eu aplico praia e não vou obter coisa alguma, exceto o XY desse objeto, que pelo fato dessas duas imagens terem sido bem alinhadas, eu posso colocar o XY daqui, que sai no arquivo oriundo do tratamento dessa imagem, no arquivo que sai do tratamento dessa imagem, sem ter medo de perder a coerência entre os referenciais XY aqui. Ou seja, eu faço a redução normal aqui, é só que, porque aqui tem estrela de referência, aqui não, é só que na hora de tomar o XY, eu pego o que está nessa imagem, né? Ou seja,
Quando ele não detecta, e provavelmente nesse caso aqui o Praia não vai conseguir detectar, ou vai pegar muito mal a posição do objeto, eu substituo, se ele determinou. Se eu não encontro a posição, eu simplesmente insiro. Não? Bom, aqui esse slide é um breve parênteses. Né? Perfeito. Essa aqui é uma órbita, é a órbita de Chariclo, na verdade é a órbita computada por um software chamado NIMA, né? Comparada com a órbita do Chariclo, também dada pelo JPL, e a linha cinza, e a área sombreada cinza que permeia essa curva, que engloba essa curva, que envelopa essa curva de diferença, é a incerteza de 1 sigma na precisão do Chariclo. Vocês não devem estar vendo, porque é pequena. Tá? Essa órbita tem precisão de massa. E essas órbitas são testadas em campo mesmo. Se a gente fizer uma predição com essa órbita aqui, para a ocultação de Chariclo, eu garanto que a gente não perde a ocultação. Né? E esses pontos vermelhos são pontos oriundos de astrometria obtida de ocultação estelar, que dá uma posição muito precisa. São elas que fazem com que a órbita, né, que torna a órbita assim, tão precisa num curto espaço de tempo. Aqui embaixo não dá para ver, né, mas quando eu comparo, eu uso essas... citei isso aqui por quê? Porque as posições que saíram do Praia para aquela metodologia que eu expliquei são comparadas com as posições daqui, que eu posso dizer que são praticamente perfeitas em comparação com a astrometria das imagens. Olha só, quando eu não uso o image difference, eu tenho essa média e esse desvio padrão não é da média, tá? Desvio padrão dos pontos. E aqui, quando eu uso a subtração de imagens, eu tenho aqui média e desvio padrão. Notem que as médias estão parecidas, mas os desvios padrões aqui estão entre 4 e 5 vezes menor. Então você vai falar, bom, Júlio, então você está obtendo a mesma média, eu imagino que você use a média para fazer a correção da efeméride, que eu ganho? Né? Vamos lá para frente. Aqui, bom, então aqui é a diferença entre a comparação objeto-efeméride sem o image differencing, e aqui é quando eu uso o image differencing e comparo as posições da astrometria com aquela efeméride muito boa do Chariclo. Né? O problema é que esse corpo aqui foi observado por 5 horas, quase um período rotacional. Né? E eu nem sempre tenho o luxo de fazer isso. Se eu observasse durante esse intervalo de tempo, aqui eu teria um erro próximo a 1/10 de 100 mas, né? 100 milésimos segundos de arco, e aqui eu teria uma incerteza menor do que 20 mas. Né? Ou seja, eu estou ganhando aqui. Segundo ponto, né, aqui eu já estou quase terminando, é com relação à fotometria. Não, aqui é a fotometria sem image differencing. Aqui é a fotometria com image differencing. Né? Aqui, com a ajuda do colega Rodrigo, né, a gente pode usar aquelas imagens não para determinar o período, só aquilo. Ele não cobre um período inteiro e faltariam algumas outras informações, mas a gente pelo menos pode dizer o seguinte: a partir dessa data aqui, a fase, né, eu consigo saber a fase do objeto com uma incerteza de 3,4 minutos. Ou seja, se eu tivesse um período obtido muito antes de uma observação de ocultação, por exemplo, propagar a fase do objeto para a data que eu estou observando poderia dar um erro maior do que uma rotação completa do objeto. Aqui eu não estou determinando nenhum novo período. Mas como eu sei onde está a fase aqui, se eu observar não muito longe da data em que aquelas observações foram feitas, eu pelo menos sei que cara estava olhando para mim quando o objeto foi observado. Bom, então aqui, só vou fazer esse comentário aqui. Quer dizer, o DIAPL ele é excelente, ele não é tão demorado para rodar, mas ele leva muito tempo para acertar os parâmetros, tá? É muito trabalhoso, pelo menos eu achei. E confesso que tem alguns parâmetros que eu até hoje não sei para que servem, e apesar de ter modificado de maneira drástica, eu não achei nada do que estava acontecendo, não achei mudança. A documentação dele é um pouco incompleta, mas o pacote é excelente. Tá? Então, tem mais alguns minutos? 1 minuto? Tá? Então, aproveitando aqui, já que sobraram alguns minutos, né? Uma coisa interessante, quer dizer, não dá muito para notar na figura, mas aqui a gente nota duas coisas. Uma diferença de qualidade do início da noite para o fim da noite.
E outra, uma coisa que já fica mais ou menos evidente aqui e aqui não, é que, bom, se aumentasse um pouco a figura, que se eu traçar uma média, uma reta aqui, um mínimo quadrado aqui, por exemplo, só para ter uma indicação de tendência, eu veria que aqui está um pouco negativo e vai ficando positivo aqui para frente. Tá? Esse tipo de erro aqui é característico, é compatível com refração cromática diferencial. Tá? O Charículo, como ele está numa região de alta extinção, ele estava, quer dizer, o fundo era uma região com estrelas sofrendo alta extinção, né, no plano da galáxia, elas tendem a ser muito vermelhas que o Charículo, muito mais vermelhas que o Charículo. O Charículo tem na taxonomia de Baruti e Fucchione a classificação BB-BR, né? Ou seja, ele tem um espectro de reflectância entre neutro e um pouco mais avermelhado que o Sol, né? E eu cheguei a separar as estrelas do Gaia EDR3, as menos vermelhas que eu pude, ou seja, mesmo assim elas foram super vermelhas, ficaram bem mais vermelhas. A correção para isso aqui, bom, de duas uma correção geral seria simplesmente traçar uma reta aqui e girar a reta em torno de ângulo horário zero, onde o efeito da refração o efeito da refração seria zero para a ascensão reta, né? E deixar isso paralelo ao eixo X, ou então fazer uma coisa bastante mais complicada, cujos resultados às vezes nem sempre valem a pena, mas eles arrumam essa inclinação. Ou seja, você teria que pegar cores desses objetos, por exemplo, no 2MASS, você teria que desavermelhar essas cores, você teria que procurar um mapa de extinção da galáxia, né? Você desavermelha para saber o espectro da estrela. Você pega um mapa de extinção da galáxia, né, e conhecendo a distância, o mapa pode ser Schlegel e Finkbeiner, ele tem um mapa 3D, você, com algum código de avermelhamento, você avermelha o espectro, né, você leva em conta toda a transmissão do instrumento e também o espectro, no final das contas, do próprio Charículo, para você conseguir calcular o comprimento de onda médio, que é o comprimento de onda em cima do qual você vai efetivamente aplicar o efeito de refração. Né? Isso faz passar por uma redução ao dia. Aí sim, você faz toda a redução e essa inclinação some. Essa dispersão aqui é mais difícil de tirar, mas de toda maneira eu achei bastante significativo, como boa qualidade qualidade aceitável dos dados que foram obtidos, que a gente vê o efeito da refração cromática aqui com um pouco de prática, só de olhar para o gráfico. Bom, obrigado, acho que já passei do meu tempo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Tabaré disse que faria uma pergunta. No, era una curiosidad. ¿Qué valor de signo atmosférico tenés o tenías en aquella imagen donde vos borraste que dijiste que no había quedado bien? Creo que al principio. Vamos lá. Aqui, o SIM ficou em torno de 1,1 segundos de ar, nesse primeiro pedaço. Aí va. A partir daqui, né, o SIM dá um salto de pouco mais de 20%. Nesse intervalo aqui onde as imagens sumiram, né, aqui, quer dizer, esse intervalo aqui representa um espaço onde o image differencing não funcionou. Ou seja, as imagens, a variação do SIM foi tão violenta que o alvo praticamente sumia, né, espalhado sobre o CCD. O software ele não gosta, ele é muito sensível a variações fortes e, sobretudo, se nossa imagem estiver muito alongada, né? Se a imagem for de má qualidade. Quando eu falo software é sensível, o mais correto é dizer, eu não sei controlar o conjunto de parâmetros de forma que ele aceite isso. Tentei bastante, mas há uma possibilidade de que o software de fato não aceite imagens com uma qualidade muito ruim. ¿Alguna otra pregunta? No, no. Bueno, agradecemos nuevamente a Julio. Obrigado.